comigo a sua Bíblia no Salmo de número 139. Salmo de número 139. Salmo de número 139. Você vai aprender. Essa é a palavra para dar início. Aqui é o nosso culto. Glória a Deus. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, né? Nós estamos aí com esse número reduzido, mas que bom que você está aqui. Hoje pela manhã tivemos alguns outros irmãos, né? E você está aqui conosco essa noite. Glória a Deus pela sua vida. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda, a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso o atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando em nenhum lugar deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma de todas eles. Se os contasses, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra mim, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço com ódio consumado para mim os meus inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Dê-se a mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Esse salmo, Davi, ele fala sobre a onisciência do Senhor. A maneira como Deus, Ele nos sonda, Ele nos conhece, e como Ele nos conhece desde quando nós ainda estávamos sendo formados. Ele fala sobre isso, né? Quando eu ainda era uma criatura ainda sem forma, Tu já me conhecias. O Senhor conhece você desde quando você foi formado. Toda a sua vida já passou diante dos olhos do Senhor. Deus sabia o dia que você estaria aqui. Deus sabia as escolhas que você tomaria na sua vida. Deus sabe de tudo aquilo que ainda vai acontecer. Eu digo uma coisa, irmãos, eu tenho plena certeza disso. Deus conhece o propósito que Ele tem na nossa vida. E como tem outro salmo, né, que diz, este é o dia que o Senhor fez para nós. Então que possamos nos alegrar nele, que possamos celebrar o Senhor, que possamos adorar o Senhor. O nosso tempo hoje é um pouco curto, mas a gente pode adorar, celebrar e glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Eu gostaria de orar nesse momento, e aí nós já vamos começando aqui com o pessoal do louvor, com a adoração. Amém? Nós, durante o louvor, irmãos, você que veio preparado, quiser ofertar
ofertar ou dizimar, você pode vir até a frente e trazer a sua oferta, os seus dízimos. Nós não vamos fazer uma palavra de oferta, né, por causa do nosso tempo que é curto, mas você que sentiu o desejo do seu coração, faça isso, até porque o nosso dízimo e a nossa oferta é um ato de gratidão e de louvor ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a Tua graça sobre nós. Ó Pai, que o Senhor possa falar ao profundo do nosso coração. Pai, ministra sobre a vida dos meus irmãos. Ó Pai, assim como o Senhor também tem ministrado ao meu coração. Senhor, que essa noite possa ficar marcada em nossa vida, no nosso compromisso e relacionamento com o Senhor. Espírito Santo, toma a direção de todas as coisas. Ó Pai, usa os ministros de louvor, usa, ó Deus, a diaconia. Ó Pai, usa a minha vida segundo a Tua vontade. Mas, ó Pai, que cada vida que aqui entrou possa sair daqui fortalecido, edificado e renovado. Ó Pai, com um coração novo, com uma mente nova, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Pai, eu oro assim, pedindo a Tua bênção sobre cada um de nós. No nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos com a sua vida diante do Senhor. Vamos adorar, vamos glorificar o nome do nosso Deus em nome de Jesus. Amém?
Sabe, mas eu sei que é ruim a gente louvar, né? Usando máscara, né? A gente fica um pouco assim, sufocado, é ruim. Mas temos orado e cremos que esse tempo vai passar. Em nome de Jesus, né? Esse vírus vai acabar, se Deus quiser. Em nome de Jesus, a gente espera que daqui a um tempo a gente possa adorar com mais liberdade, com mais naturalidade. A gente sabe que é ruim, a gente sente assim um pouco preso por causa da máscara, né? É ruim a gente não poder estar pertinho, né? Todo mundo sentado separadinho, a gente gosta de estar um perto do outro, mas o mais importante é que apesar de todas as limitações e dificuldades que o momento nos impõe, você está aqui para adorar o Senhor. Isso é o mais importante, né? Porque para servir a Deus, para amar a Deus, para louvar a Deus, não pode realmente haver barreiras em nós. Dias difíceis, sim, mas não impossíveis, porque nos impeçam de adorar e de servir o nosso Deus. Amém? Que bom que você está aqui. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Vou pedir, pode continuar em Mateus, tá? Isso. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 8. Esse é o texto da nossa meditação. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 8. Eu ministrei essa palavra hoje pela manhã e o desejo do meu coração é que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. Quem esteve aqui pela manhã foi fortalecido, foi edificado pela essa palavra. E espero que você também possa ser fortalecido em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Um versículo bem pequenininho, mas nós vamos refletir essa noite sobre essa palavra que diz assim: bem-aventurados ou felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? Pai, colocamos a nossa vida uma vez mais em Tuas mãos e pedimos, Espírito Santo, que possa falar ao profundo do nosso coração. Ó Pai, queremos viver as bem-aventuranças, sermos abençoados e felizes na Tua presença, compreendendo, ó Deus, a Tua verdade e a Tua palavra. Ó Pai, vem essa noite limpar o nosso coração, porque tudo aquilo que nós esperamos e desejamos é de que um dia possamos estar na glória e poder contemplar o Senhor, conforme esperamos, conforme a Tua promessa. Ó Pai, trata o mais profundo da nossa alma essa noite. Fala, Pai, o Senhor é aquele que sonda e conhece cada vida, cada coração, cada pensamento. Daqueles que estão aqui, daqueles que nos assistem, ó Deus, através da internet. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que aonde essa palavra chegar, seja o Teu Espírito Santo a falar e a ministrar o coração dos nossos irmãos. Oramos assim e nos colocamos na total dependência do Teu Espírito, e que o Senhor possa tomar os nossos pensamentos e o nosso coração submisso à autoridade do Teu Santo Espírito nessa hora. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Eu tenho meditado nas bem-aventuranças. A bem-aventuranças é um sermão do monte, né? Começa aqui Jesus, o seu grande sermão. O sermão do monte começa no capítulo 5, vai até o capítulo número 7. E Jesus, ele, de uma forma muito, muito especial, de uma forma muito profunda, ele vem nos ensinando a cada uma dessas bem-aventuranças, né? Não na ordem do texto, né, do versículo número 8, mas na ordem das bem-aventuranças. Nós estamos aqui na sexta bem-aventurança. Eu já estive ministrando nas lives, né, essas outras bem-aventuranças, nos cultos de quarta-feira, mas eu gostaria de compartilhar com você essa noite sobre a sexta das bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração. E aí eu quero te fazer uma pergunta que você não precisa me responder, obviamente, mas é uma pergunta para a sua reflexão de você com Deus. Como está o seu coração? Como está o seu coração diante de Deus? Como está a sua consciência diante de Deus? Esse texto que nós lemos, ele propõe uma das maiores declarações da Bíblia, ou um dos focos centrais
do Evangelho. Porque aquilo que o Evangelho vem nos ensinar, vem revelar a nós, é tudo aquilo que está relacionado de Deus tratar o profundo do nosso coração. Nenhuma pessoa que vai até Deus, nenhuma pessoa que se prostra diante de Deus, que se rende a Cristo, ela se rendeu meramente por algo da sua mente. Mas o profundo da sua alma, além da sua mente, porque o nosso culto ele é racional, ou seja, nós compreendemos o propósito, entendemos aquilo que Cristo fez, e o nosso coração ele se abre para que ele tenha ainda para fazer e realizar a nossa vida. Como gratidão, rasgamos o nosso coração diante de Deus e reconhecemos a Cristo, nos entregamos a Ele diante daquilo que o próprio Pai ofereceu para nós, para a salvação da nossa alma. Mas o propósito é que eu e você possamos ser pessoas justas, que possamos ser pessoas com um coração limpo, porque o alvo maior que Deus tem para mim e para você não é aqui, mas é lá na glória, aonde nós veremos o Senhor, onde nós veremos o Rei dos Reis, o Senhor da glória, o Todo-Poderoso. Um dia estaremos com Ele lá na glória, E por que nós precisamos entender acerca do coração? O apóstolo Paulo, lá em Romanos 10, ele diz assim: olha, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. O nosso coração, é no nosso coração que o Espírito Santo de Deus ele trabalha para que possamos compreender e crer e gerar em nós a fé acerca da justiça. Qual é essa justiça? É a justiça dos homens? Claro que não, mas é aquela que Cristo realizou na cruz para tornar eu e você justos e justificados na sua presença, para nos tornar, mudar a nossa condição de pecador, de condenado, para agora alguém que está diante do Senhor e salvo. Feliz aquele que é limpo de coração, porque esse verá a Deus. Esse é o nosso maior alvo, é um dia chegar na glória. Mas só é possível compreender o que isso significa, só é possível compreender a necessidade de um coração limpo, ou só é possível compreender, ao menos em parte, o propósito que o Eterno tem para mim e para você, quando nós, com um profundo sentimento de admiração, reconhecemos diante de Deus a nossa completa inadequação pessoal diante de Deus. Quando eu e você reconhecemos a nossa desnecessariedade, quando nós reconhecemos a nossa miséria, quando nós reconhecemos que nada somos diante de Deus, mas que esse Deus que é santo, que se apresenta a nós, Ele nos dá a oportunidade de sermos justos e justificados, e ainda mais de transformar o nosso coração e dar à nossa vida um novo rumo, uma nova direção e um coração novo, restaurado, puro e santificado pelo Espírito Santo. O propósito do Evangelho é nos conduzir a Deus, é conduzir o nosso coração em tudo aquilo que precisa ser tratado, purificado, limpo dentro de nós. Jesus, quando ele faz esse sermão, ele conduz aqui uma sequência de pensamento, Cada uma dessas bem-aventuranças você pode ler depois na sua casa, a partir do versículo de número 1, quando ele começa a falar às multidões. Cada uma da sequência de pensamento havia um propósito para alcançar o meu e o seu coração, quando Jesus estava anunciando e quando ele estava falando àquela multidão. As três primeiras bem-aventuranças, que começam a partir do versículo de número 3, ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esses três textos, essa sequência, ele fala da nossa necessidade espiritual, daquilo que eu e você precisamos tomar consciência de uma necessidade que nós temos diante de Deus. Primeiro, de ser humilde de espírito, Por que nós precisamos de ser humilde? Porque eu preciso reconhecer a minha necessidade de Deus.
Eu preciso reconhecer que eu preciso do perdão de Deus. Eu preciso reconhecer as minhas próprias misérias. Eu preciso arrancar o orgulho, a vaidade. Eu preciso reconhecer onde tenho errado. E que Cristo, Ele tem a resposta para os meus erros, para a minha vida e para transformar e mudar a minha situação. Então, é necessário ser humilde diante de Deus. Ninguém que se aproxima de Deus, escute bem, gente, ninguém que se aproxima de Deus pode se aproximar se não for humilde. Porque primeiro eu preciso reconhecer que Ele é santo e entender que eu sou pecador. E que como pecador, eu preciso me apresentar diante dEle em arrependimento, em humildade de espírito e reconhecer, Senhor, eu sou pecador. Eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso do Seu perdão. E aí o versículo, a segunda bem-aventurança fala assim: olha, bem-aventurados os que choram. Que choro é esse? É o lamento diante da nossa condição de pecador. Bem-aventurados os que choram são aqueles que, ao reconhecer o seu pecado, se lamentam e choram diante de Deus por causa dos seus próprios pecados. E esses receberão do Senhor o seu consolo. O terceiro fala sobre a mansidão, que é um resultado real da nossa compreensão de quem nós somos, de compreender o quanto nós somos egoístas, de quando nós pensamos em nós mesmos. E por que é necessário ser manso? Porque quando eu reconheço o quanto eu sou egoísta, eu passo a tratar o meu próximo com mansidão e saber que eu não sou melhor do que ele. E saber que eu já passei pelo caminho da humildade, eu já lamentei, eu já chorei pelos meus pecados. E quando o meu irmão peca contra mim, ou quando alguém reage de uma forma que não me agrada, eu consigo agir com ele com mansidão. E não com ira, e não com raiva, e não responder na mesma altura do pecado dele comigo, mas olhar para ele e ser manso. E reconhecer que eu nada sou, que eu não sou melhor do que o outro. É perceber a nossa necessidade, é sentir fome e sede de justiça, versículo de número 6, e entender que eu preciso da justiça de Deus sobre a minha vida, de me tornar justificado. E aqueles que têm fome e sede de justiça, irmãos, eu estou fazendo aqui uma síntese para você entender o versículo que nós temos a necessidade de ser limpo de coração. Estou fazendo aqui uma síntese para você. E quando eu entendo a minha sede de ser justo, ou seja, de que Deus mude a minha condição, o meu estado de antes um pecador em uma condição de condenação eterna, para que o Senhor mude a minha condição, regenere a minha alma, o meu estado e me torne justo, me livrando da culpa do pecado, da condenação eterna. A Bíblia fala que aquele que tem fome e sede de ser justificado, de ser transformado, de ser tratado por Deus, esse será satisfeito. Aquele que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado porque ele será fácil. É feliz aquele que tem esse desejo no seu coração. E ele será saciado. E quando você entende o que isso significa sobre a tua vida, você se sente então consolado, porque Cristo lhe perdoou, porque Cristo atendeu o seu lamento, o seu choro, o seu arrependimento. E aí você começa de uma forma muito admirável reconhecer a Deus, a responder a Deus diante da sua própria miséria e perceber o quanto Deus tem sido misericordioso com você. E quando nós entendemos o que é misericórdia, quando tornamos então misericordiosos, porque a Bíblia fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque estes misericórdia. Olha, nenhuma pessoa é capaz de ser misericordioso com o outro, de olhar para o outro com um olhar de perdão, de misericórdia, de não levar a ofensa em consideração. Nenhuma pessoa é capaz de ser misericordioso se antes não for alcançado pela misericórdia de Deus. Preste atenção aqui. Sei que a gente tem alguns barulhos externos, mas preste atenção. Somente aquele que entendeu o que significa misericórdia, o que significa o perdão de Deus sobre a sua vida, é capaz de perdoar o outro.
Será que você consegue olhar para dentro do seu coração e lembrar o quanto Deus perdoou você? O quanto Deus agiu de misericórdia para com a sua vida? Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Consumidos por quê? Pela justa ira de Deus contra o pecado. E aí o Senhor é misericordioso com você. E a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor, ela se renova todas as manhãs sobre você. Sabe o que isso significa? Significa que todos os dias, quando você acorda, o Pai está de braços abertos e pronto a perdoar você. Significa que Deus está pronto a perdoar você novamente. Ainda que Ele saiba que você vai errar. Ainda que pela sua onisciência Ele saiba que você vai tropeçar ao longo do seu dia, mas ainda assim Ele está disposto a perdoar você. E se esse Deus tão misericordioso alcançou o teu coração, como você tem respondido em misericórdia ao seu irmão? Como você tem olhado para aqueles que têm se levantado, ofendido, magoado, ferido você? Será que você tem mostrado também a misericórdia para com o seu próximo? Porque afinal de contas, quando nós somos comparados um para com o outro e diante de Deus, meu irmão, se você conseguir entender isso, você vai perceber que em nenhuma circunstância você é melhor do que o outro. Você vai perceber que o seu pecado não é menor do que você é mais santo do que o outro. Quando Deus ele olha para nós, Ele olha pela misericórdia, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós somos sujeitos ao erro. Claro que existe uma diferença daquele que teve a sua condição mudada e transformada por Cristo. É claro que existe uma diferença quando o Pai olha para você e vê o sangue do seu filho derramado na cruz, que já cobriu você, que já alcançou o seu coração, que já tem mudado a sua condição. É claro que existe uma maneira como Deus olha para você diferente, porque Ele vê que você está selado, que você é um eleito, mas ainda existe um processo de Deus trabalhar no seu coração. E Jesus ele vai falando, Ele vai querendo explicar todos esses pormenores ao confrontar a cada um daqueles que o ouviram. Olha, feliz é aquele que ouviu de espírito, feliz é aquele que sabe chorar e se lamentar, feliz é aquele que é manso, que sabe olhar para o seu irmão com mansidão, feliz é aquele que tem o desejo, feliz é aquele que sabe agir com misericórdia. Mas feliz são os limpos de coração, porque esses verão Deus. Se o nosso coração ele não for puro, nós seremos tão hipócritas quanto os fariseus. Preste atenção como que isso é algo muito forte diante daquilo que Jesus estava ensinando. Lá no mesmo capítulo de Mateus, no mesmo livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23, a partir do versículo de número 25 ao 28, olha só o que Jesus ele fala, Mateus 23, 25 a 28, olha só o que Jesus fala, para você entender o que ele quer falar sobre esse limpo de coração. E ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança, falta de mansidão. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim, também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quando Jesus ele fala que é necessário ter o coração limpo, Ele quer dizer para nós que nós temos que ter o nosso interior purificado. É o nosso interior que precisa ser transformado, é o nosso interior que precisa ser belo. Não adianta você se vestir bem, não adianta você parecer como crente, não adianta você falar como crente,
Não adianta você ter um monte de atitudes de crente, mas se o Evangelho ainda não atingiu o profundo do seu coração. Você pode se dizer crente, você pode orar ao Senhor, você pode falar Senhor, Senhor, você pode vir à casa de Deus, levantar a sua mão e adorar, mas talvez você ainda não seja um verdadeiro cristão. Porque se você é apenas de forma exterior, mas se o seu coração de fato não foi alcançado, aonde está ou como está então o seu coração? Jesus disse que feliz é aquele de limpo coração, porque ele verá Deus. Essa será a nossa maior alegria, a nossa maior bênção. O coração, ele precisa ser puro, porque o nosso coração, ele também é o altar do Senhor. Será que você consegue entender que o seu coração é o altar do Senhor? Isaías 57, versículo de número 15, ele diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ora, quando nós falamos de Deus, quando o véu foi rasgado, quando Cristo tabernaculou comigo e com você, primeiro lá na cruz, ele se fez presente entre os homens, morreu, e agora temos o livre acesso à presença de Deus. O seu coração, ele deve ser o altar do Senhor. Mas o Senhor, ele não habita em um altar sujo, ele habita em um altar que é limpo. O seu coração precisa estar limpo para o Senhor. O coração é o altar que santifica a oferta. Versículo 23, capítulo 23, versículo de número 19, ele diz assim: servos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Qual é maior? A oferta, que é depositada no altar, ou é o altar que santifica a oferta? Qual é maior? É o seu coração que precisa ser santificado para o Senhor. O seu coração precisa ser o altar do Senhor, o lugar onde Ele quer e Ele deseja habitar na sua vida. É preciso um coração puro, porque um coração impuro, ele é ignorante. Um coração impuro é ignorante. Ele não é bom, né? A Bíblia fala que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Ora, quem é precipitado? Aquele que é ignorante quanto à verdade de Deus. Um coração que é ignorante quanto à obstinação dos seus próprios pecados. Sabe o que é a obstinação? A obstinação é um apelo forte, excessivo, a próprias ideias, a ideias que você já concebeu. É o comportamento teimoso, é aquele comportamento birrento. Quantas vezes nós estamos agindo de forma ignorante, mantendo o nosso coração obstinado por causa de pecados? Quantas vezes somos tão teimosos com ideias, com pensamentos, com desejos, com questões que são contrárias àquilo que a Bíblia ela nos ensina? E todas as vezes que você permanece com o seu coração obstinado, de duas uma, ou você está pecando consciente, ou você está pecando pela ignorância do seu coração, ou você está pecando por não conhecer as Escrituras. Mas Deus, ele deseja que o seu coração seja purificado. Você não pode ter um coração obstinado, porque se o seu coração não for puro, como você verá então o Senhor? Segundo, muitas vezes o coração é impuro porque ele está cheio de justiça própria. Sabe o que é justiça própria? É a pessoa achar que ela é boa demais e que talvez ela não precise de arrependimento. Olha, a palavra do Senhor diz lá em Lucas 15, versículo de número 7, né? Deixa eu olhar aqui, senão eu vou errar. Lucas 15, 7, o Senhor Jesus disse: digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quantas vezes as pessoas são cheias de justiça própria? Quantas vezes as pessoas, você fala do amor de Deus, você fala de Jesus para elas, e elas são cheias de justiça própria, e ela acha que ela não precisa de arrependimento, ela acha que ela não precisa buscar a Deus,
ela acha que ela não precisa servir a Deus. Não, está bom, Deus conhece o meu coração. Afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. Esse é o maior engano do diabo. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Existe apenas um único caminho que leva a Deus, que é Cristo Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, senão por mim. Não é a igreja B que vai santificar ou salvar ninguém. Não é o pastor A ou o pastor B que vai salvar ninguém. Mas unicamente Cristo. Unicamente o Senhor. E o homem que não reconhecer e manter o seu coração impuro, cheio de justiça própria, achando pela sua própria confiança de que ele é bom demais, de que ele é uma pessoa bondosa e que ele não precisa de arrependimento. Sabe que às vezes nós nos deparamos com pessoas assim, que acham que não precisam de arrependimento, que acham que não precisam purificar o coração. Não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não estupro. Mas quem disse que pecado é só isso? E a arrogância, e a vaidade, e o egoísmo, e o fato de você achar que você é melhor do que o outro, e o fato de você julgar o outro achando que você está em condição melhor do que ele, só porque o outro errou, só porque o outro tropeçou, só porque o outro fez aquilo que você não gostou, e você, por causa de uma certa moralidade, achou que você estava melhor. Sabe, nós precisamos pensar sobre isso, porque a justiça própria, ela revela que, na verdade, o nosso coração, ele ainda não foi purificado. Um coração impuro, ele considera muitas vezes a sua própria iniquidade e faz provisão acerca do pecado. E aí, Romanos, capítulo de número 13, versículo 14, a parte B, olha só como isso daqui é tão profundo, irmãos. Romanos capítulo 13, versículo 14b, e diz assim: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, a parte A, e nada disponhais, ou seja, ou nada tenha por proposta para a carne no tocante às suas concupiscências. Quantas vezes o coração ele fica a fazer provisão do pecado? Sabe o que isso significa? Significa todas as vezes que o seu coração maquina uma oportunidade para você pecar. Significa todas as vezes que você fica esperando: ai, tomara que isso aconteça. Né? Ou então o outro vê alguém que errou, ou uma situação que o outro vivenciou e fala assim: nossa, ainda bem que não é comigo, porque se é comigo, Jesus tem misericórdia, eu teria feito. Sabe o que é isso? Na verdade, o seu coração tem considerado aquele tipo de pecado. Porque se você tivesse a oportunidade, você teria feito. E aí, às vezes, homens e mulheres, eles pegam no seu coração. Às vezes, quando olha, né? Vai lá, olha, vou dar um exemplo aqui, né? A moça vai lá, olha aquele galã de novela, aquele galã de filme, né? E aí considera no seu coração: ah, se eu tivesse uma oportunidade. Ou um homem que olha para uma mulher bonita: ah, se eu tivesse uma oportunidade. Deus me livre dessa situação. Porque olha, se eu tivesse uma situação daquela que José teve com a mulher de Potifar, eu não sei se eu ia correr e deixar as vestes nas mãos dela. Quantas vezes consideramos o pecado? Quantas vezes maquinamos sobre o mal, pensando em uma situação ou tirar proveito de uma situação? Todas as vezes que você pensa em algo para tentar tirar proveito dela, todas as vezes que você considera uma situação de pecado e fica pensando numa oportunidade, você está considerando e fazendo provisão do pecado no seu coração. E não é difícil que nós façamos esse tipo de coisa, porque nós somos pecadores. O nosso coração, ele tem uma tendência para o mal. A Bíblia fala isso, que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Às vezes nós damos tanta atenção para algumas coisas que não deveria ser dada atenção no nosso coração. Eu não senti isso, eu não senti aquilo.
né? Aí eu fui na igreja e não senti nada. Olha, enquanto você estiver preocupado em sentir alguma coisa, talvez você esteja muito distante do propósito de Deus sobre a tua vida. Porque Deus, Ele não te chamou para você sentir, Ele te chamou você para crer e entender o propósito que Ele tem na sua vida. É claro que em alguns momentos sentiremos a presença de Deus. É claro que em alguns momentos nosso coração ele será aquecido pela presença de Deus. É claro que haverá momentos que sentiremos algo muito forte a nível espiritual. Mas não é uma questão de sentir, porque por causa do sentir, o homem tem pecado muitas vezes. O homem tem se entregado muitas vezes ao pecado porque ele sentiu algo no seu coração. E muitas vezes ele fez uma consideração, uma provisão acerca daquele pecado. Tudo isso mostra às vezes como o nosso coração está impuro. Um coração impuro, ele muitas vezes é cheio de incredulidade. E a Bíblia fala que a incredulidade, lá em Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 12, se você quiser ler, ou você pode anotar e ler depois também, não tem problema, ou você ouve aí. Olha só o que diz Hebreus capítulo 3, versículo de número 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aí de repente você possa pensar assim, pastor, mas somos crentes. Como pode a incredulidade tomar o nosso coração? Irmãos, eu digo que a incredulidade ela é tão sorrateira, ela é tão sutil, que quando Jesus ele chega no sepultamento, quando chega lá, Lázaro estava sepultado. Os seus discípulos, aquela família que caminhava com Jesus, estava aos prantos chorando. E Jesus ele fala assim, mulher, ele disse que se creres, verás a glória de Deus. E diante da incredulidade, Jesus chora. Jesus não chorou porque Lázaro estava morto. Jesus chorou porque aqueles que se diziam seus seguidores, aqueles que se diziam amar a Deus, estavam incrédulos quanto ao poder de Deus. E Jesus chora porque não havia neles uma verdadeira fé. Um coração puro, muitas vezes é cheio de incredulidade. E a incredulidade, ela leva a um coração endurecido. Um coração que não teme a Deus. Um coração que não confia nas promessas de Deus. Existem muitas pessoas que não temem a Deus. A Bíblia fala, considerai a bondade e a severidade de Deus. Nós queremos pensar em apenas um Deus bondoso, mas nós esquecemos que o nosso Deus ele é justo e ele também é fogo consumidor. É claro que Deus não está ainda lançando nenhum juízo sobre a terra, mas haverá um momento onde os homens prestarão conta da sua vida e do seu coração diante de Deus. E muitas vezes o homem não tem. E por que o homem não tem? Porque o coração foi endurecido por causa da incredulidade. Um coração impuro de incredulidade, ele põe a culpa em Deus dos seus infortúnios, dos seus sofrimentos, dos seus momentos difíceis. E aí ele questiona e coloca, por que Deus não fez? Por que Deus não operou? Por que Deus não quis fazer dessa forma? Ou às vezes ele acha, está vendo? Se Deus tivesse feito, se Deus tivesse assim, e ele começa a colocar culpa, ou passa a não acreditar que Deus possa fazer alguma coisa. A hipocrisia, ela é uma máscara gerada por causa da incredulidade. As pessoas elas se tornam hipócritas, usando máscaras por causa da incredulidade do seu coração. E a hipocrisia também é um sinal de que um coração ele não está puro. Às vezes, as pessoas têm medo de outras pessoas. Tem medo de homens, tem medo de pessoas. Por quê? Por causa da incredulidade. Uma pessoa que tem uma fé verdadeira e genuína, ela não teme homens, ela teme somente a Deus. E quando nós tememos os homens, nós nos tornamos escravos deles. Nos tornamos servos daqueles a quem tememos. As pessoas usam e abusam de nós. Sabe por quê? Porque temos medo daquilo que o homem pode fazer. Em nome de Jesus, não tema a homem, não tema afronta, não tema aquilo que o outro quer te manipular. Não tema, tema Deus. Confie no Senhor Deus. Confie naquele que começou a boa obra na sua vida.
E a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, e ele vai completar a boa obra que ele começou na sua vida. Afinal de contas, quantas vezes o Senhor te guardou? Quantas vezes o Senhor te protegeu? Quantas vezes o Senhor te livrou? Quantas vezes houve provisão do Senhor sobre a tua vida? Por que temer? Por que não confiar unicamente no Senhor? Quem teme o homem, diz a palavra do Senhor. Provérbios 29, versículo 25 diz assim: quem teme o homem arma ciladas. Fez com que Pedro negasse Jesus. Pedro temeu homens. E quando ele viu aquela situação que Jesus estava sendo preso, o que ele fez? Ora, não é você que anda com esse que se chama o Cristo? Não, eu não. E aí Pedro começou a negar Jesus. Não, é você sim, eu conheço, você estava com... Não, você está me confundindo. E Pedro nega Jesus 3 vezes, por quê? Ele teve medo dos homens. Ficou com medo de ser preso, ficou com medo de ser levado, de ser envergonhado. Davi se fez de louco porque teve medo dos homens. Estava lá no meio do campo inimigo e, para não dizer quem ele era, para não reconhecer, fez-se de louco. Sabe por quê? Porque temeu mais o homem do que temeu ao Senhor. Deus era poderoso para livrar Davi daquela situação. Mas Davi, ele preferiu se fingir de louco. Um coração incrédulo, um coração impuro, leva à cobiça. E a cobiça, ela é a raiz do descontentamento. Uma pessoa que é descontente, uma pessoa que é murmuradora, uma pessoa que é invejosa, ela é levada pela traição, pelo egoísmo, por causa da sua própria cobiça. Isso mostra que o coração não está puro. E uma pessoa que não está com o seu coração puro, ela não verá o Senhor. Há tantas e tantas coisas que a Bíblia fala e que nos aponta para que eu e você possamos perceber e fazer uma análise profunda do nosso coração. Como está o seu coração? Como está a sua vida diante do Senhor? Será que todas essas coisas que eu citei para você, você está livre de todas elas? Ou será que ainda há algumas coisas que têm levado você a ser tentado e talvez você esteja cedendo no seu coração? Feliz é aquele que vai ver o Senhor, mas só vai ver o Senhor aquele que tiver com o coração puro. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá Deus. Mas uma pessoa de coração puro, ela é sincera diante de Deus. Ela é humilde de espírito. Olha como que Jesus, por isso que eu comecei falando para você, a maneira como Jesus veio falando. Uma pessoa que tem um coração puro, ela é sincera diante de Deus. Ela tem coragem de dizer: Senhor, aqui está a minha condição. Eu estou pecando assim, eu estou errando assim. Ou esse é o desejo do meu coração. Ou até mesmo é capaz de falar: Senhor, eu não tenho tido a fé necessária para viver o Evangelho. Eu não tenho tido a fé necessária para buscar o Senhor. Eu tenho me sentido desanimado. É preciso que você seja sincero, que você purifique o seu coração. Uma pessoa que é pura de coração, ela é cautelosa. Se por um lado o impuro, ele faz provisão do pecado, se ele pensa sobre o pecado, se ele fica maquinando uma oportunidade para o pecado, uma pessoa que tem um coração puro, ele é atento e cauteloso. E quando ele vê o perigo, ele corre do pecado. Uma pessoa de coração puro, ela deseja se santificar, ela deseja ser santa, ela deseja viver para agradar a Deus e não a si mesmo, evitando o mal por temer desagradar a Deus e não por temer a desagradar os homens. Hoje pela manhã eu falando sobre esse texto, quantas vezes as pessoas fogem do pecado, não porque temem a Deus, mas porque temem de que ele seja envergonhado. Ele teme de que o pecado o coloque em uma situação tão constrangedora que as pessoas possam olhar no interior do corpo, enquanto ele está preocupado apenas com o exterior do corpo. Muitas vezes a pessoa ela não peca ou ela foge do pecado, não porque teme a Deus, mas porque às vezes não quer desagradar a família, não quer desonrar a família, não quer desonrar o seu cônjuge, mas ainda assim o seu coração abriga iniquidade. Sabe, são coisas que eu e você precisamos refletir e fazer como salmista. Como eu li aqui no início do culto: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau.
Será que há em nós o desejo de ser santo? Será que nós não temos mais medo das pessoas, da nossa reputação, e por isso temos evitado muitas coisas? Ou será que nós temos evitado as coisas porque nós não queremos desagradar a Deus? Como está o seu coração? Como está a sua vida? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Nós precisamos lamentar e chorar todos os dias da nossa vida. E reconhecer todos os dias, ser honestos e sinceros diante de Deus sobre os nossos pecados. Porque não pense você que eu sou mais puro do que você, ou que você é mais puro do que eu. Somos todos pecadores. E se eu não guardar o meu coração, o salmista falou assim: olha, se eu não guardar o meu coração, contemplasse a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O que o salmista estava dizendo? Que se ele não guardasse o seu coração, o Senhor não o ouviria. Eu sou uma pessoa sujeita às mesmas falhas e pecados que todos vocês. A Bíblia fala que Elias foi um homem sujeito a todas as paixões. Por que a Bíblia fala sobre isso? Porque todos nós temos que guardar o nosso coração. Provérbios, ele diz assim: olha, sobre tudo que se deve o teu coração, porque dele procede todas as fontes, todos os desejos, todas as vontades da sua vida. Nós abrigamos tantas coisas dentro do nosso coração, escondemos tantas coisas dentro do nosso coração, coisas que às vezes nós não temos coragem de dizer, que nós não temos coragem de falar. Eu perguntei aqui pela manhã, eu tinha alguns casais aqui em Bonete com mais de 20, 30 anos de relacionamento, e eu disse assim: olha, por mais que a Carol conheça o Adriano conheça a Carol, eles não têm estudo não, tá gente? Eles têm menos, estou toda né? Por mais que eles se conheçam há mais de 10 anos, ainda assim há coisas no coração deles que eles nunca revelaram ao outro, e que talvez nunca revelarão, porque eles querem se esconder um do outro. Não, é porque há sentimentos e desejos no nosso coração que lá no fundo às vezes nós temos vergonha de dizer para o outro. Sabe por quê? Porque sabemos que o nosso coração é pecaminoso, e sabemos que com essas coisas nós temos que ter muito cuidado para que o diabo não nos arme o laço e a gente venha cair em grande tentação. Tantas e tantas situações. Como está o seu coração? Como está a sua vida diante de Deus? Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, e minha irmã que está aqui: por você mesmo, você nunca limpará o seu coração. Pela sua própria vontade e esforço, você nunca limpará o seu coração. Porque aquele que te santifica, aquele que transforma a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Ele te faz reconhecer, ele mostra para você o que está errado, e você precisa aprender o caminho de confessar o seu pecado diante do Senhor, de chorar e lamentar diante de Deus: Senhor, está aqui os meus erros, está aqui as minhas vontades, estão aqui os meus desejos. Senhor, muda o meu coração, muda a minha vida, me livra do mal, não me deixe cair em tentação. Quando você orar e buscar o Senhor, Ele irá santificar o seu coração. O salmista, para encerrar, ele disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração igual ao teu. Quando o salmista fala assim: cria em mim um novo coração, ele usa um verbo muito interessante que há na Bíblia, que se aparece apenas 2 vezes. Uma lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, quando o Senhor criou o céu e a terra, aquele verbo bará aplicado para única e exclusivamente a Deus, que é o único capaz de criar do nada todas as coisas. Aquele que é capaz de criar do caos algo puro, verdadeiro e genuíno. E aí o salmista usa esse texto: cria em mim, ó Deus, o coração. Sabe por quê? Porque somente Deus, olha para cá, somente Deus, Ele pode dar a você um novo coração. Somente Deus pode criar em você um coração puro. Pecados e falhas, todos temos, mas deseja justiça. Tenha fome e sede de justiça, de ser justificado pelo Senhor, de ser purificado pelo Senhor. Eu tenho certeza que você será um homem e uma mulher muito mais abençoado pelo Senhor. E mais,
você terá a certeza, a convicção de que um dia os seus olhos verão o Rei. De que um dia você se encontrará com o Senhor. Como está o seu coração? Que você possa apresentar a sua vida diante de Deus e falar: Senhor, sonda o meu coração, purifica a minha vida. Quando você orar e pedir isso ao Senhor, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá transformar o seu coração e a sua vida, e fará de você um novo homem e uma nova mulher. Amém? Fique de pé, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele purifique o nosso coração, de que Ele mude a nossa realidade, de que Ele mude a nossa vida. Amém, irmãos? Todos nós precisamos disso. Né? Não há ninguém aqui tão bom que não precise orar e falar: Senhor, eu preciso de ter um coração limpo. Eu preciso, Senhor, de ter um coração restaurado e transformado. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você, você que está aqui, você que nos assiste. Eu quero orar por você nessa hora. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti e pedimos, ó Deus, que pela Tua graça e pela Sua misericórdia, perdoe, ó Deus, os pecados do nosso coração. Limpa, ó Deus, o nosso coração de tudo aquilo que tem lhe desagradado, de pecados ocultos que muitas vezes nós não percebemos, mas que estão abrigados dentro do nosso coração e têm nos mantido impuros diante de Ti. Senhor, confiamos na Sua misericórdia, no Seu perdão e no agir do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Por isso, diante de Ti nos colocamos em total humildade e pedimos a Deus: purifica o nosso coração, muda o nosso coração, muda a nossa maneira de sentir e viver, e que possamos viver segundo a Tua palavra e a Tua verdade. Dá-nos, ó Pai, um novo coração. É o que nós oramos e Te pedimos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Santifica, ó Deus, a nossa vida, através da Tua verdade, através da Tua palavra, e que haja temor em nosso coração, para nos submeter, ó Deus, a Tua palavra, que é santa e bendita eternamente. Pai, oramos assim e colocamos a nossa vida diante de Ti, e pedimos o perdão e a misericórdia pelos nossos pecados. Transforma, ó Deus, assim a nossa vida e o nosso coração, porque queremos, ó Pai, lá na glória, contemplar o Senhor e receber do Senhor a nossa herança, aquilo que foi conquistado na cruz por nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Podemos? Está aí? Está pronto? Vamos louvar o Senhor. Você pode sair daqui louvando, agradecendo ao Senhor, meditando nesse louvor, meditando nessa palavra. Eu sei que a gente não pode se abraçar, né? A gente gostaria de poder se abraçar, a gente gostaria de conversar melhor, de abraçar, de beijar os irmãos, mas por enquanto a gente não pode. Mas a gente pode sair daqui louvando e agradecendo ao Senhor. Amém? Adore o Senhor em nome de Jesus. Eu vou orar por você com uma oração final depois desse louvor.